Bom, sejam todas e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Nossa Voz, esse espaço que é um desdobramento da plataforma Feminismos Plurais, nosso quilombo virtual, lugar de troca, de aprendizagem, de pedagogia, de letramento antirracista. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Fernanda Bastos. Fernanda Bastos que se integra aqui ao time da plataforma Feminismos Plurais, que está chegando com tudo para somar, para contribuir, para fazer com que a gente aprenda também novas perspectivas nessa construção antirracista, antissexista e contra todos os sistemas de opressão que se entrecruzam aqui, tentando nos desarticular. Fê, seja muito bem-vinda e já peço para você se apresentar para as pessoas, para a gente te conhecer, para a gente já se apaixonar por você. Obrigada por essa recepção tão maravilhosa, professor Tiago, toda a equipe do Feminismos Plurais. Eu estou muito feliz de fazer parte, né? Como profissional da comunicação, né? Um campo que deixa a desejar em muitos aspectos, né? Ao longo da conversa a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Eu fico muito feliz de conseguir, com esse passo na minha carreira, dar mais um passinho, assim, no sentido de pensar uma comunicação antirracista, né, e pensar uma comunicação que assume a sua responsabilidade também para combater as opressões, né. Eu sou uma jornalista aqui, natural de Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul, tanto gaúcha, aqui na divisa, quase perto do Uruguai, né, e estou feliz de também, de uma certa forma, a gente, entre muitas aspas, né, fazer essa representação do negro, da mulher negra aqui no sul do Brasil, né, que a gente sabe que é um espaço, uma geografia de muito apagamento com a população negra, mas, ao mesmo tempo, é o lugar que vai revelar muitas lideranças brasileiras, né, muita gente contribuiu para o nosso pensamento, para o nosso desenvolvimento como coletividade. Então, eu fico muito feliz de ser recebida com tanto carinho e isso, com certeza, é um sinal assim de muito prestígio para o meu trabalho, que me dá muita alegria. Então, fico muito feliz com esse convite da equipe e vou integrar aqui com muita alegria. Nossa, a gente que está feliz, viu, Fê? A gente sabe da sua potência e como é importante mesmo a gente discutir a partir de uma comunicação social antirracista. E aí a gente já pode entrar na nossa conversa, assim, propriamente. Como você, que vem desse campo, né, dessa ciência, que é a comunicação social, enxerga a necessidade de pensar uma comunicação antirracista, porque a gente sabe, né, Fê, assim, que a comunicação social, ao longo do processo histórico, contribuiu bastante para imagens e para estigmatizações de corpos negros no Brasil. E aí eu te pergunto, né, como você enxerga a importância de agências antirracistas na comunicação social, no jornalismo, na publicidade e propaganda, né, nesses campos da comunicação social? O campo da comunicação, ele é um campo de mediação, né? Então, o diálogo que ele faz é nesse sentido muito de mediar a informação para a sociedade, seja nas práticas jornalísticas, da publicidade, né? Também das relações públicas. Então, esse lugar do jornalismo, muitas vezes, é um lugar que vai se mostrando um lugar de comodismo, né? De se colocar justamente a informação pelo viés do status quo. Então, eu gosto muito de falar isso para os estudantes, né? Que a gente tem uma história de imprensa negra que é muitas vezes apagada dos currículos dos cursos de comunicação. Então, todo esse desenvolvimento que se dá da imprensa no Brasil, e que é o desenvolvimento, né, o início da história da comunicação no Brasil, ela se dá também por meio de jornais negros, né, uma imprensa negra que aconteceu em vários lugares, né, o primeiro registro que a gente tem é lá com Francisco Paula Brito,
um super exemplo, né, de uma figura que deveria ser mais estudada nos currículos das escolas de comunicação, mas essa história é muito apagada. Então, a gente observa que no jornalismo, na comunicação como um todo, a gente tem também os apagamentos que são observados em outros campos. E eles resultam numa naturalização da nossa ausência. Então, se você apaga essa contribuição da imprensa negra, dos jornais abolicionistas, dos jornais que reivindicavam uma humanização e uma integração do povo negro na sociedade, a gente vai ter aí, sistematicamente, uma naturalização da nossa ausência nessa história e no legado, né? Então, a partir desse momento, parece que também você ter uma imprensa negra, que hoje já é um tema mais palatável, por assim dizer, né? Mais aceitável, mesmo veículos de comunicação de massa que são muito conceituados, tem muitas vezes um espaço quase que de imprensa negra, né? Mas se a gente for pensar, não é uma coisa nova, né? É algo que está na história da comunicação, mas esses apagamentos fazem com que também nós sejamos aqueles sujeitos que aparecem no jornalismo quase que sem historicidade. Isso é um problema que vai gerando mais apagamento, mais violência, e o que a gente observa nas redações, né? Sobretudo no jornalismo, mas na publicidade também, nos outros campos da comunicação, que é a ausência de pessoas negras nos cargos de decisão, que são os cargos que também decidem sobre as narrativas que vão ser contadas, as formas, né, os valores, notícia, que embora eles sejam, a gente tem um senso comum, né, uma pesquisa sobre esses valores notícia, a gente sabe que na hora de decidir se você vai dar um dado de raça do censo, ou uma pesquisa do IBGE, o recorte de raça, se você vai dar um viés ou outro, isso vai ser decidido pelo editor-chefe, isso vai ser decidido numa negociação com esses cargos de jornalismo que estão lá na ponta, que são os mais prestigiados e que dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa negra nesses casos. Que a gente observa também muito esse lugar de gueto, né, que é a atenção que a gente tem que fazer. Ainda que a gente precise valorizar e queira valorizar essa imprensa negra, a gente tem que sempre observar quais são os lugares que os jornalistas ocupam, né? Eu costumo sempre mencionar a ausência de jornalistas negros nas editorias de cultura, que são nas de cultura e de política. Né? Eu tive a sorte já de trabalhar nessas editorias aqui no Rio Grande do Sul e eu notava assim, o quanto eu era um corpo estranho nesses lugares, porque são lugares bastante prestigiados, né, e que falam também de uma classe social e de uma raça que ocupa majoritariamente esses espaços de prestígio, tanto das artes quanto da política. Então, o jornalismo é um espaço privilegiado da gente observar também essas violências cotidianas, essas práticas de jornalismo que a gente tem, que também acabam reproduzindo o racismo. Fê, perfeito, assim, e você me colocou para pensar várias coisas. Primeiro, porque quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de um processo dialógico, né? E assim, esses apagamentos, esses esquecimentos intencionais, eles são muito frutos de uma tentativa de desumanizar corpos negros e desautorizar as discussões ou as perspectivas ou as imposições até mesmo do processo de libertação, de autolibertação, né, como isso é apagado da história de forma intencional. E nesse sentido também, desse último dado que você trouxe, das localizações onde corpos negros não estão dentro do jornalismo, como que isso também não é acidental, né? Assim, um gerenciamento do racismo dentro dos espaços de conhecimento. Porque dizer que espaços de cultura são predominantemente narrados por pessoas brancas é também dizer que tipo de cultura ou o que vai ser validado ou enunciado como cultura em detrimento do que não vai ser, né? E aí a gente também começa a perceber as hierarquias, né? As hierarquias da narrativa e as hierarquias também daquilo que vai ser anunciado como legítimo ou ilegítimo, né? Exatamente. Muito... Também... Desculpa, eu achei que tu tinha concluído. Não, falei assim, muito interessante isso que você trouxe, interessante.
Mas é um fio pode. é um fio bem importante, assim, pensar essa prática do jornalismo, né? Porque é uma profissão muito de práticas, né? É uma profissão que tem uma técnica e que se pensa muito na sua prática. Então, ela tem essa característica, né? A gente tem que, a todo tempo, articular essa teoria com essa prática. E o que a gente observa é muito forte nas redações, mesmo em mobilizações, né? Aqui há alguns anos, no Rio Grande do Sul, um grupo de profissionais da publicidade fez um movimento, né? Uma articulação, por exemplo, para denunciar a dificuldade de empregabilidade que eles tinham, né? E aí a necessidade que dialoga com esses jornais dos quais a gente falava, né? Por que existia uma imprensa negra? Porque você não estava sendo aceito, sendo assimilado na imprensa que não se diz imprensa branca, né? E esse movimento continua ocorrendo até hoje, né? Muitas vezes a gente tem que criar o nosso quilombo para a gente poder exercer o nosso trabalho. Então, essa imprensa negra é uma imprensa de resistência, historicamente, né? Mas também de sobrevivência, porque a gente tem que pensar que mesmo até aí meados do século XX, né, a gente não tinha esse curso de jornalismo, então, regulamentado, né? Então, era mais complexo dizer quem era jornalista, quem não era, e quem tinha sua humanidade negada, ainda menos ia ser considerado jornalista, né? Então, a gente tem esse apagamento também facilitado por uma historicidade do jornalismo, que é esse lugar um pouco híbrido, né? Em que você é um produtor de texto, é um produtor também de informação qualificada em diferentes áreas, né? É também, muitas vezes, aquele sujeito que produziu o jornal, que escreveu o jornal, que criou algum espaço de comunicação, né? Os jornalistas ocupam vários lugares, né? Nesses espaços de produção de texto, de comunicação com a sociedade. Então, é um lugar muito estratégico, esse lugar de ser aquele que vai registrar, reportar a informação, os acontecimentos, e nos retirar desse local é estratégico para manter o status quo, para deixar que nós continuemos, para lembrar a Lélia Gonzalez, né, a sermos infantilizados. No jornalismo a gente observa muito isso, né? Aqueles jornalistas que fazem toda uma trajetória de carreira falando sobre os oprimidos, né? E como se os oprimidos não pudessem estar ocupando este lugar de se relatar sua realidade, né? Numa profissão que também tem aquela dificuldade muito grande, que é se debater com um conceito que é praticamente démodé, mas que ainda existe quando a gente vai para o trabalho, para o mercado de trabalho, que é o da neutralidade. Então, você sendo um militante no jornalismo, isso pega muito mal no mercado de trabalho ainda, né? É algo que a gente tem tentado mudar. Mas qual militância pega mal também? Isso é uma coisa que eu costumo conversar, principalmente com as meninas negras, né? Você acha que um jornalista de questões ecológicas, por exemplo, ele tem o mesmo... Ele se apresenta e vai ser recebido da mesma forma que um jornalista que chegar lá com um portfólio de imprensa negra? Né? Os valores que são atribuídos a esses tipos de militâncias são diferentes, e todas são importantes, é óbvio, não estou desmerecendo aqui, mas há também, no mercado de trabalho, que a gente observa muito fortemente, essa distribuição de valor que vai sempre pender mais para baixo quem tem essa trajetória, né? Isso tem mudado, a gente também, com a chegada de ainda mais estudantes nas universidades, né? Isso tem sido muito debatido, e a gente caminha para uma mudança, né? Os estudantes têm se esforçado para produzir esses tensionamentos, né? De sair desse lugar de gueto dentro das redações, mas é um debate que a gente tem que fazer, né? Para além de ser colocado também nesse lugar de jornalista ou publicitário da diversidade, né? A gente quer ter discurso, né, e poder mostrar a qualidade como qualquer outro jornalista, e contando também com o que a gente traz, que é a nossa bagagem de posicionamento contra as injustiças, realmente. Fê, interessante isso que você trouxe da neutralidade, e muito recentemente eu estava relendo a Grada Quilomba, Memórias da Plantação,
E ela tem uma parte, né, assim, um capítulo do livro que ela vai tratar do conhecimento acadêmico e como que esse conhecimento, e eu acho que casa muito no que você está trazendo, se pretende neutro, né, e requisita constantemente essa neutralidade, embora essa neutralidade seja, por vezes, uma ficção, porque os sujeitos vão construir conhecimento sempre localizados, e eles vão sempre partir dos pressupostos da sua localização, embora a gente saiba quem são os sujeitos que se apresentam como universais, abstratos, incorpóreos e tudo mais. E esse gerenciamento da fala, né? Assim, não, vocês são grupos identitários, vocês são jornalismo identitário, e nós somos os universais, né? Assim, quando na verdade todas as pessoas estão sempre falando a partir da sua localização, da sua perspectiva, enfim, e essa demonstração, né, assim, daquilo que é menos científico, né, assim, porque fica parecendo que quando a gente está tratando de questões raciais ou lutas sexistas, anti-LGBTfóbicas, essas pautas elas são colocadas como identitárias, numa questão, até numa posição de inferioridade em relação a outras, né? Quando, na verdade, a todo momento se trata de um jogo de identidades, né? E a articulação de quais identidades são vistas como legítimas e quais são execradas. E é interessante ver como isso se dá também no jornalismo, como você está trazendo. Agora, Fê, uma outra, ainda nessa discussão sobre prática, né? Assim, como que você avalia, de forma prática, cotidiana, a importância de ter pessoas negras nos espaços especificamente editoriais, por exemplo, né? Nos lugares onde se constrói a narrativa. E só ter pessoas negras nesses espaços basta? São dois pontos, né? O primeiro é mais tranquilo, o segundo já é mais de tensões, né? E isso é maravilhoso, assim, porque o que eu tenho observado na prática, e tem pesquisas, né? Quem der uma busca aí em práticas de jornalismo, nessas pesquisas que dão conta dessas práticas de jornalismo, que são pesquisas que fazem observação de redação, acompanham também como é que é a distribuição das pautas, as pessoas vão observar que isso acaba acontecendo de uma forma natural. A presença de uma jornalista mulher, por exemplo, ela vai gerar tensões sobre o machismo na redação. E assim com as outras opressões, né? A presença de uma pessoa LGBTQIA+, vai trazer aí questões, tensões, né? Cobranças, isso é muito comum também, né? As cobranças, aquele lugar que você, jornalista negra, acaba ocupando, de ser sempre alguém que vai cobrar espaço, né? Para que você possa falar sobre, por exemplo, das questões raciais, além da semana do 20 de novembro, né? Para além de maio, né? Que você não tenha que fazer, que você não veja essas pautas se tornarem pautas que só você faz também, que isso é muito comum, né? Ou você ser sempre aquela pessoa que vai cobrir carnaval, daí quando é a pauta de ir lá cobrir quilombo, que é a pauta que dá prêmio, aí vai o colega branco, porque é o colega que tem que ganhar prêmio, né? Então, isso são observações cotidianas que são muito comuns, assim, né? Que eu falo de um eu, mas nesse caso dá para falar de um nós, e ao mesmo tempo nos joga para os outros problemas, né? Que são justamente essa presença de pessoas negras. Não necessariamente vai ser uma presença de embate, porque existem os profissionais que querem conduzir a sua carreira sem necessariamente estarem em articulação com a pauta coletiva, né? Isso tem que ser falado porque a gente vai encontrar quase que metade de profissionais com esse viés. Logicamente, quando a gente está num momento como esse que a gente vive, né, em que há um movimento internacional, em que há o feminismos plurais, então a gente tem uma mobilização pública muito grande,
e o jornalismo também se mobiliza com relação ao debate público, os temas de interesse público fazem com que o jornalismo tenha que sair do lugar de conforto dele para se articular sobre esses temas, mais pessoas se sentem à vontade. Então, também fala de um lugar, né? Eu sempre lembro, eu já fui uma jornalista em começo de carreira, que a última coisa que queria era tematizar a pauta racial, que queria o quanto menos ser notada, né, era melhor, porque a gente sabe que é um campo difícil, mas, ao mesmo tempo, foi muito na imprensa negra, nesse contato com outros colegas e com essa produção desse lugar, de você perceber que se você não fizer essas pautas, e que muitas vezes que vai ser o negro, a mulher, o LGBTQIA+, se você não fizer essas pautas, as outras pessoas não vão fazer. Muitas vezes a gente se vê esses grupos nesse lugar, né? Já tive também colegas com algum tipo de deficiência, né, de necessidade especial, que também, se eles não faziam, ninguém mais fazia pauta. Então, ao mesmo tempo que é importante essa presença e garante muitas vezes as pautas, é preciso também pensar se aqueles profissionais querem ocupar esse lugar e se eles têm também informação e mediação para fazer isso, né? Eu trabalhei por muito tempo num programa chamado Nação, que é da emissora pública aqui do Rio Grande do Sul, e era um programa clássico de imprensa negra, né? Nós trabalhávamos por temáticas, ele era conduzido pela saudosa Vera Cardoso, uma jornalista aqui do estado, e lá eu aprendi como era esse espaço. Eu vindo aí do hard news, de empresas privadas, depois de empresa pública, aprendi com ela como era a imprensa negra, que nós tínhamos temas caros a nós, que não eram temas pautados pela branquitude, né? Que a gente tinha outras abordagens para temas, mesmo esses temas que pareciam muito batidos, né? As abordagens eram diferentes, as fontes, né? Nós tínhamos um catálogo de fontes que o restante da redação estava sempre pedindo ajuda, né? Porque, incrivelmente, as pessoas não conheciam pessoas negras em nenhuma área, e a gente conhecia para praticamente todas. Então, esse é um lugar também que a gente tem que pensar, né? Como é a formação desse jornalista negro, porque isso vai dizer de que forma ele vai ocupar esse lugar também, né? Esse lugar que muitas vezes é o lugar de negro único, de exceção ainda, né? A formação dele, a trajetória, tanto profissional quanto acadêmica, e o próprio engajamento dele, né? A família dele, enfim, a história dele vai falar também sobre como ele vai desenvolver esse papel. Então, não basta também só a pessoa negra estar lá por conta disso, e também porque, se você tiver uma redação totalmente branca e refratária a essas temáticas, vai ser muito difícil que você consiga desenvolver um trabalho de qualidade. Isso tem que ser falado, né? Só o profissional negro jogado lá e tentando fazer acontecer não vai ser possível se não houver uma equipe também que receba tudo que ele tem a oferecer em termos de, assim, bagagem profissional e iniciativas que muitas vezes vão parecer para as outras pessoas diferentes, né? Então, esses dois pontos são importantes, né? Pensar quem é esse jornalista, né? A identidade dele, realmente, para além da coletividade com a qual ele se identifica, e também que equipe vai estar no entorno desse jornalista e que ideias aquela empresa na qual ele está vai aceitar, né? A gente sabe que tem veículos de comunicação, por exemplo, que não aceitam que se fale racismo, que é uma palavra que você vai lá e vai ter que mudar no texto. Isso acontece, é vida real de jornalista, né? As coisas têm mudado, mas ainda é bastante difícil. Nossa, é um debate sempre estrutural, né, Fê? A gente sempre volta nessa perspectiva do racismo estrutural, porque a gente vai vendo como que a realidade vai sendo tecida, inclusive a realidade comunicativa, para fazer com que ainda se mantenha essa refração das temáticas, mas também dos corpos enfim, da presença, né? Assim, essa ideia de que algumas pessoas não conhecem fontes negras em outros espaços que não os que são pautados pela branquitude é muito expressivo, né? E diz muito
diz sobre como as relações se articulam a partir da racialização, né? Fê, a gente sabe que você, além de produzir poesia, também trabalha como editora. E aí eu queria muito saber da sua perspectiva sobre o mercado editorial, especificamente nessa perspectiva de produções de intelectuais, de pensadores e pensadoras negros no Brasil, que, embora pareça algo recente, né, assim, porque a gente está muito acostumado a ver a realidade a partir das telas que nos são apresentadas, mas existem produções muito importantes no Brasil há muito tempo, né? Mas assim, queria que você pudesse trazer para nós a sua perspectiva sobre a importância do mercado editorial e a importância de intelectuais negros e negras no Brasil terem as suas obras publicadas, terem os seus debates publicizados, circulando, né? A gente tem aqui a Feminismos Plurais, que é um ótimo exemplo, mas de modo geral, assim, numa perspectiva mais macro, como você avalia esse fenômeno no Brasil, assim? É um pouco parecido com essa discussão sobre a imprensa negra, né? A gente, ao mesmo tempo que tem essa força dessas iniciativas, que a gente pode pensar, né? O Feminismos Plurais, como você trouxe bem, a gente tem a Mas Edições, né? Chefiada por uma mulher negra há tantos anos, que é um grande exemplo para nós. Essas iniciativas que são inspiração para figuras de linguagem, essa editora na qual eu trabalho aqui em Porto Alegre, né, e que ela se insere nessa historicidade de ocupação do mercado editorial, que tem esses dois eixos no mínimo, né? Um primeiro que é de poder dizer de si, né? Que isso é muito importante, poder falar de si mesmo e não só ser falado, né? E no outro também de poder existir. A gente sabe o quanto é difícil acessar o mercado editorial, é um meio muito elitizado, né? Basta ver o que você geralmente precisa para ser uma grande editora, né? Você precisa ter muitos recursos para negociar com as gráficas, o papel é caro, e, ao mesmo tempo, você precisa, talvez você precise, em algum momento, ter uma gráfica, né? Isso não é algo que é acessível para as pessoas, não vai bastar você ter um imóvel ou você ter um valor. Então, tem sido feito um esforço histórico aí de tentar democratizar o acesso a essa produção do livro, que é um eixo que dialoga com o acesso ao livro, mas não só, porque hoje você pode ter acesso ao livro, mas que livros, né? Que história, que ideias que vão ser privilegiadas nesses discursos. E, nesse sentido, essas iniciativas editoriais que são quilombistas, por assim dizer, elas falam desse lugar também, da gente poder dizer das nossas ideias, e aí a gente volta para o mercado editorial também, que é um ponto bem importante para a figura de linguagem, que era falar que, sobretudo na nossa região aqui do Sul, né, que a gente tinha também editores aqui, que a gente tinha revisores aqui, que a gente tinha capistas aqui, todos os profissionais, porque muitas vezes essa discussão fica muito centrada nos autores e autoras que são muito importantes, mas que são parte de uma cadeia, né? E enquanto a gente não resolver os problemas em todos os aspectos dessa cadeia, e aqui o problema eu estou falando de apagamento, para dar um nome certinho para as coisas, né? Para violência, enquanto a gente não resolver isso, a gente vai continuar tendo um mercado editorial que nos trata como o exótico, né? Os 10%, que vai ter projetos editoriais que não dialogam com o nosso trabalho, que vai ter, muitas vezes, fracassos editoriais que são criados pelo desconhecimento dessas obras e pela uma ideia de arte negra, literatura negra, né? Que nós temos ela não naturalmente, mas porque nós somos apaixonados por esses conceitos e porque eles são parte da nossa vida. Então, é importante para nós pensá-los, pesquisar, mesmo muitas vezes à margem da universidade, ou tentando um espacinho mínimo lá. Então, esses
trabalhos editoriais, eles tentam dialogar com esse apagamento, com essa dificuldade de inserção e de respeito, né? Isso é muito importante, a gente registrar nossas ideias, né? A gente também ocupa esse lugar do mercado editorial para que a gente não possa ser apagado, né? Para que não possa vir lá uma apresentadora de TV e lá falar um texto da nossa querida Djamila Ribeiro e depois a gente não tem como registrar que foi ela que escreveu, né? Então, o mercado editorial ele é um espaço de muito poder. E, ao mesmo tempo, mesmo sem ter os recursos, né, sem ser da classe da qual nós deveríamos pertencer, supostamente, para ocupar esse lugar, a gente faz um trabalho realmente assim de guerrilha, muitas vezes, né, de produzir e fazer uma produção editorial diferente, que nos coloca também nesse debate sobre quem pode publicar, quem pode dizer sobre nós e também sobre essa branquitude brasileira também, né? Uma das importâncias, né, Fê, é o combate ao racismo epistêmico. Exatamente. E é importante também pensar nesse circuito de profissionais pretos que compõem, que podem compor a cena da produção dos livros, né, assim, de fato, numa cadeia, né, numa interdependência que dá uma outra lógica para o processo de produção, de criação, e até chegar também no projeto de livrarias, né, assim, livrarias que trabalham especificamente com literatura preta, com epistemologias pretas. Aqui em BH, a gente tem alguns projetos assim, e eu acho eles muito importantes, né, assim, porque geralmente o que a gente vai ver são esses apagamentos sendo naturalizados, desde um programa de televisão até a nossa cena cotidiana de comprar um livro numa livraria e perceber que pensadores e pensadoras negros e negras não são obras não são oferecidas junto com outros textos, né, que são ali, ou que estão em destaque nas prateleiras. Então, acho que essa ideia do combate ao racismo epistêmico é central aqui. Fê, vamos caminhando para o final, e aí eu queria assim, te propor duas coisas. Primeiro, porque a gente sabe que você produz poesia também, eu estou doido para ter contato com a sua obra de poesia. E segundo, assim, já para você dizer o que você está produzindo, onde você está circulando, como a gente te encontra, né, assim, nas redes sociais, né? Agora aqui pela plataforma Feminismos Plurais, mas nos outros espaços em que você circula, e aí o espaço é todo seu, para mostrar a sua arte e para dizer onde a gente vai te encontrar com mais frequência. Perfeito. Então, o pessoal encontra a minha produção em poesia na editora Figura de Linguagem, no site da editora se encontra lá, também em outras plataformas de venda aí. Os meus 2 livros são Dessa Cor, que é esse aqui que eu vou ler um poema para você, e o outro é o Eu Vou Piorar, que saiu no ano passado, e as pessoas me encontram nas minhas redes sociais, @bovaristas, me acham com facilidade ali, gosto de trocar ideias sobre livro e sobre um pouco o que eu estou lendo, o que as pessoas estão lendo, opinar sobre esse mundo dos livros, que é muito importante assim, para a minha vida, e acho que a gente precisa cada vez mais se apropriar e entender o que esse mundo significa, né? O que é escolher um livro, não um outro, né? Por que alguém está num lugar e não está no outro, se entender onde a gente está pisando, né? E a minha produção acadêmica o pessoal encontra como Fernanda Bastos Pires, no repositório de pesquisas aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz o meu mestrado e também a minha graduação, e também me encontram no Literatura RS, um portal especializado em literatura aqui do Rio Grande do Sul, e nesse portal eu sou colunista, então uma vez por mês ali eu jogo um pouquinho as minhas ideias para circularem. E aí eu vou ler aqui para ti, então, Ofício, poema do Dessa Cor. No papel redijo o meu português, linha após linha, feito costura. E se alguém perguntar qual é a linha, me encaixo nos estudos poéticos e vingativos.
Uau, que Fazendo lindo, essa que lindo. costurinha com o nosso papo. Fê, que grandeza, assim, eu estou muito feliz em dividir esse espaço com você, nossa voz, ter você com a gente na plataforma, vai ser com certeza muito lindo, de muito axé. Desejo que Muito. essa contribuição seja um abraço entre nós e para as pessoas que acompanham a plataforma, que estão aqui no YouTube, na plataforma Femininos Plurais. Enfim, se sinta abraçado, viu? Oba, estamos precisando, né? Saudade desses abraços. Obrigada, amei É, essa recepção tão calorosa e esse respeito aí que vocês têm por essas nossas trajetórias, né? Estou me sentindo em casa aqui. perfeito. Fê, um beijo para você então, um beijo para todo mundo que nos acompanha, que nos acompanhou até aqui. Espero que a gente se encontre em breve. Então, um forte abraço para você. Abraço a todo mundo.